Saudações, nobres corujas audazes, é sempre um prazer estar com vocês. Mais uma jornada de estudos aqui. Neste vídeo nós vamos resolver questões do CPC 31, ativo não circulante mantido para venda, sob a ótica da exigência da Fundação Getúlio Vargas. A banca gosta desse assunto, não é difícil, então tem um bom custo-benefício aí para a gente mandar ver. Simbora. Então, selecionei algumas questões aí exploradas pela banca. Um segmento operacional, um negócio de uma empresa foi colocado à venda. O processo começou há 1 ano e meio, quando os ativos foram classificados como ativo não circulante mantido para venda. Contudo, o processo ainda não acabou, pois a causa principal envolveu um fato fora do controle da entidade. Porém, a empresa, a causa principal envolveu um fato fora do controle da entidade. Porém, a empresa continua comprometida com seu plano de venda do negócio. Nesse caso, o CPC 31 estabelece o que, meus queridos? O que vai acontecer aí, segundo o CPC? Vamos aproveitar para revisar. Vamos lá, meus queridos. Item 6, né? A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado principalmente por meio de uma transação de venda em vez de uso contínuo. Então, primeiro ponto, ativo não circulante mantido para venda, né? Ele, em essência, é algo ali não circulante, é um bem, um imóvel, um móvel, enfim, só que ele é reclassificado, então, quando atende alguns critérios que a gente vai ver na sequência, então ele vai ser reclassificado para ativo circulante. Então, ativo não circulante mantido para venda é um ativo circulante? Sim. Por quê? Porque, em essência, para que eu classifique como ativo não circulante mantido para venda, justamente, né, por meio de uma transação de venda, essa venda que ele cita aqui, ela precisa ser o quê? Altamente provável, o que fala o item 7, vamos ler. Para que esse seja o caso, o ativo ou grupo de ativos mantido para venda deve estar disponível para venda imediata. Então, o que isso significa? Que na forma é um ativo não circulante, sei lá, uma fábrica, né? Geralmente são coisas complexas, só que ele pode ser vendido a qualquer momento. A venda é altamente provável. Então, em essência, é um ativo circulante, apesar de que na forma não é circulante. Entendeu? Então, por isso que o ativo não circulante mantido para venda é classificado no ativo circulante. Tá? Sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para a venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve ser altamente provável. Venda altamente provável, venda imediata. Beleza? O que mais que nós temos? E para que a venda seja altamente provável, tem alguns requisitos. Então, primeiro requisito, 1. Nível hierárquico de gestão apropriado deve estar comprometido com o plano de venda do ativo. Então, a cúpula, o nível hierárquico de gestão, o staff, ele tem que ter esse compromisso com a venda. Tá? Segundo requisito, deve ter sido iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. Tá? Por que isso, pessoal? Porque isso aí geralmente são ativos complexos. Não é, vou vender aqui e fechou. Não. Geralmente são grandes parques, fabris, né? Situações gigantes que são descontinuadas, né? Aquela operação, e acaba precisando realmente, né, de ter um comprometimento, montar um plano de venda. Tem que ter um programa firme, né, para concluir esse plano. Não basta, né, simplesmente, vamos vender. Não, tá? Além disso, então mais um requisito, o ativo mantido para venda deve ser efetivamente colocado à venda por preço. Terceiro requisito, preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Tá? Preço que seja razoável em relação ao seu valor justo corrente. Ainda deve-se esperar que a venda se qualifique como concluída. Então, quarto requisito, venda concluída em até 1 ano a partir da data da classificação.
Tem exceção? Tem exceção que está no item 9, com exceção do item 9, e as ações necessárias para concluir o plano devem indicar que é improvável que possa haver alterações significativas no plano ou que o plano possa ser abandonado. A gente podia até colocar aqui, né, como quinto requisito. Ó. Quinto requisito. É improvável que possa haver alterações significativas no plano e que o plano possa ser abandonado. Tá? Então a gente pode dizer que são 5 os requisitos. Sendo que o requisito 4, que é o período até 1 ano, ele tem exceção. Por quê, pessoal? Lembre que é algo complexo. Então, o que diz o item 9? Ó? Acontecimentos ou circunstâncias podem estender o período de conclusão para além de 1 ano. A extensão do período durante o qual se exige que a venda seja concluída não impede que o ativo seja classificado como mantido para venda se o atraso for causado por acontecimentos... Se o atraso for causado por acontecimentos, circunstâncias fora do controle da entidade. Tá? Então, qual é a exceção? Essa aqui, ó. Se o atraso for causado por acontecimentos, circunstâncias fora do controle da entidade. E se houver evidência suficiente de que a entidade continua comprometida. Então, a entidade continua comprometida. Olha agora a questãozinha. Como é legal. Um segmento operacional da empresa foi colocado à venda. O processo começou há 1 ano e meio, quando os ativos foram classificados como ativo não circulante, mantido para venda. Contudo, o processo ainda não acabou. Então veja que é mais de 1 ano, 1 ano e meio já. Pois a causa principal envolveu um fato fora do controle da entidade. Mas, e ela está comprometida com o seu plano. Tá vendo? Então, ele cobrou a exceção do negócio aqui. E é fácil. Então, vamos lá, meus queridos. Vamos ver. Deve-se remover os ativos da classificação de não circulante mantido à venda, pois o processo ultrapassou 1 ano. Não, está na exceção lá. Deve-se mensurar as despesas de venda pelo valor presente, e qualquer aumento no valor presente de despesa de venda que resulta da passagem do tempo deve ser apresentado nos resultados como despesa operacional. O problema é aqui, pessoal, não é despesa operacional. Isso está lá no item 17, tá? Que eu até nem coloquei aqui. Mas, de fato, quando se espera que a venda ocorra após 1 ano, ela vai mensurar essa despesa pelo valor presente. E nesse caso, esse aumento do valor presente, ele vai ser despesa financeira. Isso está lá no item 17. C. Deve-se mensurar o ativo não circulante mantido para distribuição aos sócios pelo maior valor entre seu valor contábil e seu valor justo diminuído das despesas de distribuição. Isso está lá no item 12. Tá? E é o que, galerinha? Qual é o problema aí da opção C? Não é maior valor entre o valor contábil e seu valor justo diminuído das despesas de distribuição. Tá? D. Provavelmente a gente vai ter outras questões sobre mensuração, a gente aborda mais um detalhe oportunamente. Pode-se estender o período de conclusão da venda para além de 1 ano e manter a classificação como ativo não circulante mantido para venda. Pode ou não pode? Sim, a gente viu ali, ó. Pode, essa é a exceção. A extensão do período que se exige de venda não impede que o ativo seja classificado como mantido para venda se o atraso for por acontecimentos e circunstâncias fora do controle da entidade e a entidade continua comprometida. Tá? Então, tá aqui no gabarito, opção D. Deve-se depreciar o ativo não circulante classificado como mantido para venda. Pessoal, ela não deve depreciar ou amortizar, se for um intangível, né? O ativo não circulante, sempre que ele estiver lá como mantido para venda. Tá? Beleza? Então, não se deprecia. Quando eu jogo para ativo circulante, deixo depreciar, amortizar. Tranquilaço? Beleza.
Vamos para mais uma questãozinha. Uma entidade está planejando alienar um grupo de ativos. A entidade designa esses ativos como um grupo para alienação. O valor contábil desses ativos imediatamente antes da classificação como mantidos para venda era de 30 milhões. Ao serem classificados como mantidos para venda, os ativos foram reavaliados para 22 milhões. A entidade acredita que custaria 2 milhões para vender um grupo de ativos. Neste caso, o valor contábil do grupo para alienação nas contas da entidade após sua classificação como mantido para venda é... E aí, pessoal? Nós temos aí questões de mensuração, tá? Então, é o menor entre o valor contábil e o valor justo, menos as despesas de venda, tá? Beleza. Então, é isso, menor entre o valor contábil e o valor justo líquido das despesas de venda. Tá? Então, a gente precisa fazer o cálculo aí. Como nós temos, né, o valor contábil é quanto? O valor contábil desses ativos era de 30 milhões. Então, o valor contábil, 30 milhões. Né? E o valor justo das despesas de venda. Serem classificados mantidos de venda, os ativos foram reavaliados para 22 milhões. E acredito que custaria 2 milhões para vender. Então, 22 menos 2, 20. Valor justo, 20. Líquido, né? Então, por qual que eu vou seguir aí, pessoal? O menor valor. Então, 20 milhões. Beleza? Era só isso que ele estava te cobrando nesse caso aí. Aspectos de mensuração. Vamos lá. Caiu aí na Receita Federal. Uma entidade que trabalha com uma auditoria contábil adquiriu em 1 de janeiro x1 por 700 mil à vista um imóvel para ser utilizado como sede. A vida útil do imóvel era estimada em 25 anos e não era considerado valor residual. Além disso, a entidade depreciava os seus ativos imobilizados de acordo com o método da linha reta. Cara, essa questão tem vários passos, né? Então tem aqui, primeiro a gente precisa calcular a depreciação, tá? Para conseguir chegar no valor contábil. Beleza? Mas vamos lá, vamos ler toda a questão, depois a gente vai passo a passo. Em 31/12 de X3, o imóvel foi colocado para venda. Na data, o ativo está disponível para venda imediata e o nível hierárquico de gestão estava comprometido com o plano de venda do ativo, tendo iniciado o programa localizar um comprador. Além disso, o valor justo do imóvel líquido das despesas de venda foi avaliado em 720. Em 31/12/X4, o imóvel foi vendido por 750. Então a gente tem uma informação, mais outras aqui, outras. Então veja que ele fala aqui, ó, estava disponível para venda imediata, nível comprometido, iniciou um programa localizar um comprador, né? Tem lá um valor justo. Então tá vendo que tem os requisitos, né? Isso aqui é para te dizer que vai, né? Ó, estava disponível para venda imediata, então vai ser classificado como ativo não circulante mantido para venda. Tá vendo, pessoal, que em nenhum momento fala assim, ativo não circulante mantido para venda. Tá vendo? Então, olha lá, começa com depreciação, parece uma... Então tem conhecimento de CPC 27 aí no meio, que é aquela primeira parte, que a gente precisa chegar no valor contábil, para confrontar com o valor justo líquido das despesas de venda de 720. Aí eu vou ver qual que é o menor, vou confrontar com o que vendeu lá, né? E aí eu vou chegar no que ele quer lá, ó, resultado obtido com a venda do imóvel. Então tem 3 grandes passos aí, no mínimo 3, né? Então vamos lá, vamos calcular a depreciação, pessoal. Como que funciona aí? 700 mil dividido por 25 anos. Então 1 aqui, depreciação. Então, 700 mil dividido por 25 anos. Quanto que vai dar isso aí? 28 mil. É isso, né? 700. Vamos pegar aqui na calculadora para não ter erro. 700 dividido por 25. 28 mil. Fechou. 28 mil. Agora a gente precisa ver quantos anos. Então nós temos 1º de janeiro x1. Então tem todos x1
todo x2 e todo x3. Não é mesmo? Então são 3 anos. Vezes 3, 84 mil de depreciação acumulada nesse período. Tranquilaço? Aí a gente consegue chegar no valor contábil lá ao final em 31/12. Então qual que é o valor contábil em 31/12 de x3 para fins de avaliação? 700 mil menos 84 mil. Vai dar quanto, meus queridos? 616 mil. Então esse aqui é o valor contábil líquido lá da nossa querida depreciação. Tá? Vamos lá. Então como ele fala depois aí, esses tem nível erário comprometido, então significa que vai ser classificado como ativo não circulante mantido para venda. E aí nós já vimos na questão anterior que é mensurado pelo menor entre o valor contábil e o valor justo líquido de despesas de venda. Massa? Então, vai ser qual, galerinha? Valor contábil 616, líquido de despesas de venda 720. Valor justo 720. Então eu vou usar qual? Menor. Então é essa aí que vai ser a mensuração. Beleza? 616. Bacana demais. Ah, mas e depreciação? Vai ter cálculo de depreciação? Não. Lembra que depois, a partir dessa classificação, não deprecio mais. Então, vou registrar por 616 e não deprecia mais. Então, não precisa seguir calculando depreciação aqui. Tá? Então, quem depreciou, erra a questão. E provavelmente tem alguma opção. Não sei, não testei aqui para ver. Em 31, o mal foi vendido por 750. Legal demais. Então, é só você fazer 750 menos 616. E você vai chegar em 134. Beleza? Que é o gabarito. Opção D. Muito boa essa questão, né? Show de bola. Então, o que a gente observa? Algumas questões são um pouquinho mais difíceis. Quando eles colocam, então veja que depreciação é cobrado junto com o CPC 01, depreciação junto com CPC 31, né? Depreciação num contexto de, claro, de CPC 27. Então tem alguns assuntos que eles conseguem fazer uma conexão, uma relação. Né? Então sempre que tem que confrontar valor contábil com qualquer outro valor, então recuperabilidade é a mesma ideia da recuperabilidade. A diferença é que na recuperabilidade é valor recuperável, maior entre valor justo líquido de despesa e valor em uso. Nesse caso, como é ativo não circulante, ele vai vender e não vai usar, não faz sentido. Não é mesmo? Não faz sentido. Mas é a mesma ideia do teste de recuperabilidade. Por isso que vai rolar lá essa relação, né, que tem de depreciação com teste de recuperabilidade com ativo não circulante mantido para a venda aqui. Massa, né? Simbora, muito legal essa questão. Em 31/12, DX0, uma sociedade empresária que presta serviços a terceiros, colocou à venda um de seus prédios por um preço considerado razoável pelo mercado. Ó, presta serviço, colocou à venda um de seus prédios, preço razoável pelo mercado. Então, um dos requisitos, ok, né? A sociedade empresária estava comprometida, fechou em vender o prédio, considerava provável, então tá tudo ok aqui. Ainda ela continuava utilizando o prédio em suas atividades até encontrar um comprador. Ó, ela continuava utilizando o prédio até encontrar um comprador, quando será feita a transferência para a nova localização. Assinale a opção que indica a classificação do prédio no balanço em 31/12 DX0. E aí, meus queridos? Como atende lá os critérios, né, é altamente provável, não é mesmo?
Ó, ela está comprometida, o preço está lá razoável, então nesse caso a gente vai classificar como ativo não circulante mantido para venda. Não é mesmo? Beleza? Só ler de novo aqui. 31/12, sociedade presta serviço, colocou a venda, razoável de mercado, sociedade estava comprometida em vender o prédio, considerava provável a realização da venda. Ainda ela continuava utilizando o prédio e suas atividades sem encontrar um comprador. Quando será feita a transferência para a nova localização. Assinar a opção que indica a classificação do prédio no balanço patrimonial da sociedade empresária em 31/12 de X0. Ativo não circulante, ativo imobilizado, propriedade de investimento, ativo realizado a longo prazo, não deve haver. Tem umas aqui que não tem nada a ver, né? A dificuldade era verificar se era ativo imobilizado ou ativo não circulante mantido para venda. Tá? Enfim, né? Era interessante ter um pouquinho mais de detalhes aí para a gente concluir 100% de certeza que é ativo não circulante mantido para venda. Tá? Mas no entendimento da banca, com isso aqui, já considera ok para ser classificado com ativo não circulante mantido para venda. Né? É isso aí. Esse foi o gabarito aí da banca. Né? Ela não dá maiores prazos. Só o único detalhe é esse aqui, né? Que ela continuava utilizando o prédio. Mas se a gente ver lá os requisitos, vamos lembrar aqui, ó. Nível hierárquico de gestão apropriado e comprometido. Ele fala ali, né, que estava comprometido, então esse aqui foi ok. Programa firme para localizar um... Esse item 2 não está claro, né? Isso que eu falo, não está tão claro, né? Que tem um programa firme para localizar um comprador. Mas ela fala que está localizando lá, ó. Cadê? Não é essa. Ó, então, tá implícito, né, esse requisito aqui. Vamos lá. Preço seja razoável, isso aí fala, né? Vamos lá. Ó, razoável. Então, preço razoável, ok. Comprometido, ok. Localizar um comprador é citado. Ainda deve esperar que venha se qualifique em até 1 ano, isso aqui ele não fala. E é improvável que possa haver alterações significativas no plano, também não fala. Então, sim, daria para questionar? Sim, tá? Mas é o que temos para o momento. Beleza? Então, gabarito aqui, opção A. Mas daria para a gente questionar. Por quê? Porque não está todos os itens lá suficientemente claros aí nesse contexto. Tá? Ah, mas não deu prazo. Nem é o prazo, né? Essa questão dos requisitos ali, se realmente tinha um plano e esses últimos aqui, né? Aqui é improvável que possa haver alterações. Né? Mas os principais aí tá tudo ok. Então, foi isso. Vamos mais uma. Vamos ver essa aí. Uma entidade decide colocar à venda um terreno que antes era mantido para valorização. O terreno passa a ser contabilizado como ativo não circulante mantido para a venda. A entidade obtém um compromisso firme de compra e, como resultado, o comprador impõe inesperadamente condições à transferência do terreno que irão estender o período exigido para que a venda seja concluída por mais de 12 meses. As ações necessárias para responder às condições foram tomadas e a administração espera uma solução favorável aos fatores que causaram o atraso. No balanço patrimonial, o terreno deve ser contabilizado como? Bem, ele estava mantido para valorização e ela colocou à venda esse terreno, né? Compromisso firme de compra e, como resultado, o comprador impõe inesperadamente condições à transferência de terreno que irão estender o período. Ou seja, é aquela situação do item 9, eu até coloquei aqui, né? Outras vezes pode estender o período da conclusão. A extensão do período seja concluído não impede que o ativo seja classificado como mantido para venda se o atraso for por acontecimentos e circunstâncias fora de controle da entidade. Olha ali, ó, inesperadamente condições da transferência. Então não está relacionado com a entidade, é o comprador que colocou, né,
que acabou, né, estendendo o período. Então, nesse caso, continua lá sendo contabilizado como ativo não circulante mantido para venda. Como ela falou aqui que ele foi contabilizado como ativo não circulante, então já parte do princípio, aqui a gente não precisa estar analisando todos os requisitos, porque a questão já está falando, ó, ela decidiu colocar a venda e ele passa a ser contabilizado. Então aqui já nos dá a ideia de que atendeu os requisitos. A banca já está falando, ó, tá? Passou ativo não circulante. Então a gente não precisa ficar, mas os critérios nesse caso, tá? Ela queria te cobrar aquela exceção lá do item 9, tá? Veja que ela cobrou em 2022, cobrou em 23, né? 2030 vai estar cobrando isso aí. Esses tópicos acabam se repetindo, né? Por isso que é bom a gente resolver aí as questõezinhas. Até tá aqui, ó. Tinha me esquecido, tinha colocado. A entidade obtém um compromisso, foi daqui que ele tirou. A entidade obtém um compromisso firme de compra e com o resultado o comprador ou outros compradores impõem inesperadamente condições da transferência do ativo. Tá vendo? Então, por quê? Porque no item 9 ele fala o seguinte, ó. Ó, esse é o caso quando os critérios do apêndice B forem insatisfeitos. E quando a gente vai no apêndice B, aqui só tem um extrato, né? Ele cita lá, como indicar no item 9. Então, eles pegaram exatamente isso aqui, ó, inesperadamente condições de transferência de ativo anteriormente classificadas que irão estender o período, né? Beleza? Ó, foram oportunamente tomadas ações e espera-se uma solução favorável. Até isso eles falam, ó. As ações necessárias, as condições foram tomadas, ó, ações foram tomadas, espera uma solução favorável. Exatamente daqui que ele tirou. Ó, foram tomadas ações e solução favorável. Tá vendo? Então, nesse caso, mantém aqui como ativo não circulante mantido para venda. Boa questãozinha. A companhia A tem participação de 12% na companhia B, com influência significativa. A participação societária está contabilizada no balanço patrimonial por 30 mil. Em 1/12/0, a administração da companhia A decidiu vender a participação da companhia B. O nível hierárquico de gestão está comprometido com o plano de venda com a localização do comprador. Ainda é esperado que a venda seja concluída em 6 meses. Beleza. Então, tá vendo aí que eles colocam os requisitos, né? Ó, decidiu vender a participação, comprometimento, tem a localização, tem o plano lá e a conclusão em até 1 ano. Tá? Assinar a opção que indica a contabilização da participação na companhia B no balanço patrimonial da companhia A em 31/12/0 e o montante contabilizado. Bem, então é um ativo não circulante mantido para venda, né? Show de bola. E aí como que a gente mensura isso aí? Valor contábil ou valor justo líquido das despesas de venda? O menor valor é o que vai rolar. Então, como o valor contábil tem participação, com influência de participação, é 30 mil. Então, esse aí é o valor contábil. E aí depois, qual é o valor justo? Ainda é esperado que a venda seja concluída em 6 meses pelo valor de 32. Então, o valor contábil, 30. O valor justo, 32. Então, qual que é o menor valor? 30 mil. Menor. Investimentos? Não. É ativo não circulante mantido para venda. Não é, não é. E aí era só isso, 30 ou 32. Qual que é o menor? 30. Né? Então, é isso. Ativo não circulante mantido para venda, 30 mil. Simbora! Em 31/12/2015, a companhia Y possuía um prédio onde estava localizada a sua sede. O prédio estava avaliado em 500 mil. Com a mudança de diretoria, a sociedade empresária decidiu construir uma nova sede comprometendo-se com o plano de venda do prédio, iniciando as ações de localizar o comprador. O preço pedido pelo prédio foi de 480. Assinar a opção que indica onde deve ser evidenciado o prédio no balanço patrimonial.
Essa opção que indica onde deve ser evidenciado o prédio no balanço patrimonial da companhia Y em 31/12/2016. Pessoal, essa questão ela tem um pouco problemática, né? Por quê? Porque não fala em todos os requisitos, né? Beleza? Infelizmente. Né? Deixa eu ler aqui. Ó, em 31/12, possui um prédio onde está localizado seu sede. O prédio está avaliado em 500 mil. Com mudança de diretoria, a sociedade empresária decidiu construir uma nova sede, comprometendo-se com um plano de venda. Então tem comprometimento, tem o plano de venda. Iniciando as ações para localizar. Requisito ok. O preço pedido pelo prédio foi de 480 mil. Preço ok. Mas está na opção que indica onde deve... essa questão aqui é problemática, tá bom, galerinha? Então podia ser considerado tanto a opção A, se a gente entendesse que tá os requisitos, como a opção D. Nesse caso, pelo gabarito aqui, a banca colocou a opção D. Tá vendo que não dá margem para a gente classificar como um ativo não circulante mantido para venda? Até pelo histórico dela aqui, ó. Aquela que não tem todas, ela colocou como E. Aqui não tem todas e ela colocou como D, ativo imobilizado. Provavelmente por considerar que não estão todos os requisitos. Tá? Então veja que tem o requisito ali do comprometimento, tem o requisito da localização do comprador, tem o requisito de preço. Né? Então tem 3 requisitos aí. Tá? Agora, sobre se qualifiquem até 1 ano, como regra, não tem nada informado. E se as ações para concluir o plano, né? Então, tudo ok, então também não foi informado. Tá? Então, só 3 de 5 requisitos. E aí, aqui ela entendeu que como não... Provavelmente, né? Eu estou tentando interpretar aqui. Como não atendeu todos os requisitos, então não é altamente provável. Porque, lembra lá, vamos voltar lá, cara. Ó, para que a venda seja altamente provável, o nível hierárquico de gestão tem que estar comprometido ou seja, são requisitos que tem que se acumular. E deve ter se iniciado um programa, né? Além disso, ou seja, também tem que ter efetivamente colocado por preço que seja razoável. Ainda, ou seja, mais um requisito, esperar que a venda se qualifique concluída em até 1 ano. Isso aqui não tem na questão. E não tem essa 5º requisito aí do improvável que possa haver alterações. Tá? Então, aqui não tem todos os requisitos. E provavelmente por isso que eles entenderam que é classificado um ativo imobilizado, tá? Mas o correto era ser no mínimo anulado aqui. Porque dependendo do caso, a gente é o mais correto. Poderia ser ativo não circulante mantido para venda ou ativo imobilizado. Por quê? Porque a gente não tem todas as informações. É isso. Vamos lá. Uma empresa possui em seu balanço patrimonial de 31/12/2014 um terreno contabilizado por 400 mil no ativo imobilizado. A direção da empresa decidiu em 2 de janeiro colocar o terreno à venda e passou a evidenciá-lo no ativo não circulante mantido para venda. Na data, o valor justo do terreno era 350. De acordo com o CPC 31, a contrapartida do reconhecimento do valor justo do terreno em 2 de janeiro de 2015 deve ser reconhecida como. Então, o valor contábil era 400. Aí ela colocou a venda e ficou por 350. Então, essa contrapartida vai ser reconhecida como despesa, né? Que é os 400 menos 350. Ó, nós tínhamos o valor de 400, só que quando foi para ativo não circulante mantido para venda, foi para 350. Então, essa contrapartida do valor justo do terreno, ele estava lá no ativo não circulante, imobilizado, provavelmente. Estava até, né? Imobilizado, então estava 400. Só que agora ele vai lá para o ativo circulante, como 350. Então, essa diferença de 50 vai para onde? Vai para o resultado como despesa.
né? Então, o gabarito aqui é a opção A, despesa. Em 1 de janeiro de 2010, a empresa adquiriu um terreno por 100 mil. Na época, a empresa tinha a intenção de utilizar o terreno em suas operações durante 20 anos e vendê-lo por 30 mil. Em 31 de 12 de 2014, a empresa resolveu vender o terreno. Nesta data, o valor justo do terreno era de 150 e a empresa estimava despesas de vendas de 10. Então, valor justo líquido ali de 140. Beleza. De acordo com o CPC 31, o terreno estava mensurado nos grupos ativo não circulante lá em 31 de 12 de 2014 por quanto? Aqui o peguinha, pessoal, era na questão, né, de depreciação. Ó, uma empresa adquiriu um terreno 100 mil. Na época, a empresa tinha a intenção de utilizar o terreno em suas operações durante 20 anos e vendê-lo por 30 mil. Em 31 de 12, a empresa resolveu vender o terreno. Então, como é terreno, terreno não deprecia, né? Toma cuidado com isso. Então, não importa esse tempo aí que vai utilizar nas operações, né? E o valor residual de 30. Por isso que eu entendo, né, que ele colocou isso aí para meio que brincar com você só com essa questão, né, de valor contábil aí e depreciação para você confrontar com o valor justo, tá? Então, vai ser pelo menor valor de valor contábil de 100, não deprecia, tá? Então, se fosse qualquer coisa que não fosse terreno, a gente precisaria depreciar, mas como é terreno, não deprecia. Cara, que fase dos caras, velho. Entendeu? Então, o menor valor, 100, 150, 140, né? Qual que vai ser, galerinha? C, 100, né? Menor. Bom demais? Simbora! O frigorífico ETA S.A. atua em 3 diferentes segmentos, que durante X1 apresentaram os seguintes resultados apurados 31 de 12 em milhares de reais. Então te deu aí, né? Bovinos, aves, suínos, total. Beleza. E aí, devido à baixa rentabilidade, é legal essa questão, do segmento de aves, a direção do frigorífico deu início em novembro X1 a um plano para vender esse segmento de negócio, tendo iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. O segmento estava disponível para venda imediata, suas condições, acreditava ser altamente provável que a venda. Né? Então ele está te dizendo, olha, meus queridos, isso aqui foi classificado, né, o segmento de aves, como ativo não circulante. Né? É isso? Né? Então atende aos requisitos para ativo não circulante mantido para venda. Tranquilaço? Então isso aí vai ser demonstrado, esse segmento de aves, dentro do que? Das operações descontinuadas. Descontinuadas. No ano de dezembro de X1, a direção do frigorífico passou a discutir a possibilidade de concentrar suas atividades apenas no segmento de suínos, devido à sua maior rentabilidade, e colocar à venda também o segmento de bovinos. Tá? Então aqui já começa outra historinha. Veja que o segmento de bovinos, ele não atende aos requisitos. Por quê? Passou a discutir, olha aqui, ó, passou a discutir a possibilidade. Né? Então é só uma possibilidade, não é altamente provável. Não é altamente provável, entenderam a lógica? Então bovino esquece, é continuado ainda, tá? Legal, então bovino é continuado. Então, meus queridos, o que ele quer? Nas demonstrações, o resultado líquido das operações continuadas vai ser o quê? Quais são os segmentos? Bovinos e suínos. Continuada, bovinos e continuada, suínos. Tá? E qual é o descontinuada? Aves, descontinuada. Então, total de descontinuada do lucro lá, 140, descontinuada. E do continuado aí, meus queridos, 2.100 mais 840, 2.940. Operações continuadas. 140 operações descontinuadas. Então o gabarito aí vai ser, como ele quer, operações continuadas, 2.940. Gabarito opção D.
A empresa sem clientes possui 13 unidades. A primeira produz pneus, a segunda fabrica tapetes e a terceira produz perucas. Verificando que não há sinergia das duas primeiras unidades com a de perucas, né, que é tapetes e pneus, a empresa colocou essa unidade à venda em X1 e entrou em contato com compradores. A venda só depende de advogados redigirem o contrato e deve ser finalizado no início de X1. Ao apurar os resultados do exercício X1, o contador verificou que a unidade de perucas teve um lucro de 125. A melhor classificação do lucro na demonstração do resultado é... Pessoal, nesse caso, perucas é o quê? Uma operação descontinuada. Tá? Descontinuada. Então, a melhor classificação do lucro na demonstração do resultado desse lucro aqui de 125, né, das perucas, é como resultado, né, de operações descontinuadas. Era essa a ideia aí, dessa questãozinha. Um supermercado possui um caminhão que é usado para entregas. O valor contábil do caminhão em 1/12 de 2012 era de 10 mil. Em 31/12 de 2012, o supermercado decidiu colocar o caminhão à venda por 15 mil. No ano seguinte, as condições do mercado mudaram com a redução de impostos e os preços dos caminhões usados diminuíram consideravelmente. No entanto, a entidade acreditou que as condições do mercado poderiam melhorar e não reduziu o valor pedido pelo caminhão. O caminhão foi classificado no balanço patrimonial do supermercado em 31/12 de 2013 como... O detalhe está aqui, pessoal. Não reduziu o valor pedido pelo caminhão. Então, o que acontece? Os preços não estão dentro, né, das condições de mercado. Então, aquele requisito do valor tá maculado e também isso indica que a empresa não está comprometida com a venda. Né? Então, nesse caso aqui, vai ser classificado esse caminhão usado, então caminhão para uso, imobilizado. Né? Esse sim, aqui não tem o que falar. Né? Ativo imobilizado. Essa aqui tá bem de boa. Né? Outra coisa aqui, pessoal, ativo circulante. Se fosse ativo não circulante mantido para venda, seria gabarito opção A. Mas nesse caso aqui realmente não atende aos critérios, então aqui tá de boa essa questão. Aí, gabarito ativo imobilizado. Beleza, galerinha? Então, essas foram as questõezinhas de ativo não circulante mantido para venda sob a ótica da exigência da Fundação Getúlio Vargas. Espero que tenha sido bacana, vejo que a banca gosta, apesar de dar umas mancadinhas ali, né, nessas questões dos requisitos, mas de uma maneira geral, questões muito bem interessantes aí. E dá para a gente conseguir acertar aí essas questõezinhas com o que nós conseguimos revisar aqui. Esses são os principais itens do CPC 31. Forte abraço, bons estudos e a gente se fala aí na próxima oportunidade. Valeu demais!